Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao Café Duplo com Inspiração. Uma hora de conversa sobre histórias de superação, de renascimento, para te inspirar. Onde eu, Ricardo Francisco e o meu mano, Ricardo Pereira, estamos aqui numa amena cavaqueira, tranquilo, como nós somos, e depois com um convidado especial a trazer, com certeza, algumas pérolas que te tragam à consciência, algumas respostas que tu possas vir a ter de procurar para superar algum desafio. E se nós começarmos a pensar e a perguntar a pessoas normais que convivem connosco, que partilham connosco, que se relacionam connosco, cada uma delas tem uma pérola, uma história onde nós podemos agarrar e ver da melhor perspectiva uma forma de nos inspirar, ok? E vemos outros caminhos para outros, se calhar, coisas que nunca nos passou pela cabeça e nos traz uma melhor qualidade de vida. Se tu pensares bem, o nosso primeiro episódio foi sobre que temática? Foi o Rui Cavei, não é? Foi Simas, já. E uma temática que muitas das pessoas se preocupam, não é? Porque é muito íntimo. Sexualidade, não foi? Acerca de intimidade sexual, Exatamente. de fantasias, de erotismo. Depois tivemos no segundo episódio aqui o Bruno, muito rapidamente, não é? Onde tivemos a trabalhar e a falar um pouco da sua transformação quando ele entrou em contato com o mundo da programação neurolinguística e da comunicação, não é? Dos benefícios que lhe tinham trazido, de como é que ele usufruía dessa ferramenta na vida dele. E mais mágica ainda foi a Mafalda que veio cá trazer a sua disfunção a nível de saúde, o diabetes, não é? Onde olhou para a sua disfunção com 19 anos e viu aqui uma excelente oportunidade para desde logo colocar aquilo como uma potencial da parte dela para começar hoje em dia a ser excelente terapeuta ayurvédica como é, não é? Soube ir buscar a força no desafio, ver o outro lado da moeda, que muitas vezes é desafiante. Fantástico mesmo. E como a Marina também, que veio aqui falar um bocadinho da sua história de vida e que veio descobrir o rebirthing e a biodança como formas terapêuticas de conseguir desde logo equilibrar e ligar-se à sua parte mais espiritual, não é verdade? Sim, e mais uma vez compartilha de desafios bem profundos que catalisaram mudança na vida dela. E a ver se a minha memória deixa-me continuar aqui. A seguir, será Cida Sananda a seguir ou foi a Teresa? A Teresa, ok. Foi a Teresa onde realmente começou a falar dos seus desafios como mulher, não é? Nesta sociedade fantástica, e hoje em dia também vem-nos trazer aqui a história de como é que o seu processo lhe traz como facilitadora de processos no feminino, não é? E de círculos de mulheres. Trabalho com mulheres. Foi lindo e maravilhoso, não é? Como também depois, como tu falaste muito bem, veio a Sananda. Sim. A falar de saltos de fé. A falar de autênticos saltos de fé. Uma grande inspiração também, tal como todas as outras pessoas, neste caso a mostrar como é crucial soltar coisas que já não nos fazem bem na vida, que já não são saudáveis, para podermos abraçar novos capítulos, novas surpresas na vida, aquilo que a vida no fundo eu acredito que tem para trazer, que é magia, surpresa, quando eu me permito soltar aquilo que já não funciona para mim e olhar a vida com novos olhos, cada vez mais retirando um filtro a seguir ao outro. Isso bem me recordo, tudo na base de uma religião fantástica e maravilhosa, lembras-te? Amor. Não foi? Sim, ela falou muito. Foi lindo, foi brutal. Da base do amor. É logo a seguir, no episódio seguinte, veio o Miguel. Veio o Miguel para trazer uma coisa. Já nem lembrava do Miguel fantástica agora. E maravilhosa da nossa sociedade, não é? Que nos traz o lado da paixão também, tanto que também traz no lado da guerra, que estamos a falar do dinheiro, não é? O Miguel, que tem uma relação com o dinheiro brutalíssima, já teve altos e baixos, já lidou com bilhões e bilhões, onde foi consultor, corretor. Trabalhou em Wall Street a passarem milhões, centenas de milhões durante os dias. E veio aqui reforçar que a história do lobo de Wall Street, não é? É real. Que é real. É verdadeira. Ele por muito que pensem que é ficção, aquilo é baseado mesmo na realidade. É mesmo. Quem viu o Lobo do Wall Street, ele diz, Ricardo, é tal e qual, quando ele já tinha falado comigo antes, e é incrível poder ter um testemunho de alguém que esteve lá dentro. Repara só as histórias incríveis que nós trazemos aqui. É verdade. Não é, mano? É verdade. E esta última que saiu agora, esta última semana, da Daniela. Mais uma bem inspiradora que eu acho que toca a muitos de nós. Viagem, E foi mesmo viagem, não é? Viagem, ela, é o seu propósito. Um exemplo daquelas pessoas que de repente chega a uma fase na vida e mais uma vez também solta algo muito grande e embarcou mesmo numa viagem física, representou uma viagem também para dentro dela e de descoberta, mas ela foi mesmo durante um bom tempo, 2 anos inicialmente, não era o plano, mas acabou por ficar mais. Bem mais. Viajar pelo estrangeiro. Iniciou a sua viagem acompanhado com
com o seu parceiro romântico, Na não é? altura. Na altura, e a meio da viagem tomaram a decisão, cada um seguiu o seu caminho, não é? Yeah. E foi o seu processo. Uma grande... Mas que histórias brutais. Yeah, é verdade. Tem sido lindo aquilo que nós temos aqui criado, Ricardo. É verdade, e nada como tu fazeres como estás a fazer agora, de lembrar o que a gente tem vivenciado aqui. Vamos agora a outro campeão. Com um grande campeão, que Yeah. tem muita história, ainda por cima está nas frentes daquilo que hoje em dia 80% da comunicação social anda aí a falar, não é? Pelo que ouvi dizer. Olá, muito boa noite, Sr. Diogo. Olá, Bem-vindo, muito Diogo. obrigado pelo Bem-vindo, convite, antes de mais. bem-vindo. Muito bom. Sabes, Ricardo, aqui o Diogo é um jovem que, por acaso, eu acompanho aqui no Cowork de Lisboa, de cruzar, não é? Que eu vim a saber que é uma pessoa muito ativa na parte da sustentabilidade a nível climático e não só. Faço neste momento sou ativista climático, portanto as manifestações que temos visto cá em Portugal e mesmo outras coisas que estão a acontecer para além das manifestações e que são demonstrações de ativismo de pessoas que exigem um futuro diferente e que querem construir um futuro diferente daquele onde nós estamos e que fazem por isso. Eu tenho sido uma dessas muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, felizmente, e cada vez somos mais, porque no fundo o tópico em que nós nos focamos, ou em que o meu trabalho se foca neste momento, é a justiça climática, que é a injustiça social que vem do facto de estarmos numa crise climática que foi também criada pelos seres humanos. E essa é muito a base do nosso trabalho, é como é que nós conseguimos transformar a isto. injustiça social Que vem que vem. Que vem da crise climática que também foi criada pelos seres humanos. Fala-nos um bocadinho Curiosamente. Um bocadinho mais sobre essa Sobre injustiça. Então, se quiserem, se calhar começamos pela ciência, que é a parte Vamos embora. mais fácil, mas que nem sempre Já és capaz, mas já é te apanho. fácil de... Já és capaz, mas já te apanho. Já vou à parte da injustiça criada pelos seres humanos. Não, já és capaz que começar a falar de ti e já estás a ir para a injustiça. Mas a gente portanto- volta lá outra vez. Este gajo é terrível. A gente volta lá. Temos um programa inteiro. Não, mas Manda a lá parte a justiça científica, muito diretamente, é nós, neste momento, nos últimos 200 anos, emitimos gases com efeito de estufa de uma maneira que nunca tínhamos emitido enquanto espécie humana. O efeito de estufa é uma coisa que, a nível do planeta, não é mau. Portanto, nós, se não tivéssemos atmosfera e efeito de estufa, as temperaturas variavam imenso entre a noite e o dia, e neste momento conseguimos viver numa amplitude de temperatura que permite existir vida na Sim, quantidade que ela exato. existe. O problema não é haver esse efeito de estufa, o problema é quando nós gaseificamos o planeta inteiro de tal maneira que aquece continuamente. E isso foi o que aconteceu nos últimos 200 anos. E esse aquecimento contínuo tem consequências naturais muito óbvias, como os incêndios que já se vêem, como a subida do nível das águas do mar, como tempestades cada vez maiores e com cada vez mais força. E tudo isto tem consequências enormes na vida das pessoas. Portanto, quando nós falamos em Portugal, num ano como 2017, morrerem mais de 100 pessoas por causa de incêndios que acontecem fora da época de incêndios, é precisamente uma consequência da crise climática. Nós tínhamos estações do ano, tínhamos um equilíbrio no sistema que está completamente desequilibrado neste Ok. momento. Tínhamos. Há 200 anos atrás existia, portanto, os padrões, não é por acaso que existem estações. Sim. E que socialmente ainda as reconhecemos. Cientificamente é que elas estão a deixar de existir. Portanto, a ideia de haver verão Sim, e estar mais portanto, calor, sim. haver inverno e estar mais frio, de haver um outono e a primavera que eram estações de transição, com o clima em crise, uma crise que foi causada por nós, o que acontece é que esses padrões deixam de existir como existem, é um ecossistema inteiro em desequilíbrio e isso depois tem consequências sociais. Portanto, o que acaba por acontecer é, de facto, quando nós desequilibramos a natureza como um todo, nós, como parte da natureza que somos, também entramos em desequilíbrio e isso afeta mais fortemente as pessoas que são mais vulneráveis. Eu trabalho em duas organizações, uma é o Climáximo, que é uma organização que já existe desde 2015 e que trabalha dentro da área do clima enquanto uma organização ativista já desde 2015, e outra é uma que estamos a criar agora, que se chama 2 Degrees Artivism. Tem um propósito muito Tem específico. o objetivo não é? de fazer ativismo, portanto o objetivo é o mesmo que o Climáximo, os fins que nós queremos são os mesmos, a diferença é que nós fazemos isso através da arte e muito ligando à criatividade, como é que a criatividade pode ajudar enquanto ferramenta de ativismo, de criar a mudança social que nós queremos ver. Portanto, tenho dividido o meu tempo entre essas duas organizações. Existe aqui um objetivo muito claro, que são esses 2 degraus. Esses 2 graus, não é? Que com essa redução de temperatura média de 2 graus do nosso planeta, não é?
conseguiríamos um pouco mais de equilíbrio, é aquilo que neste momento vocês defendem. Precisamente. Ou seja, nem é uma redução de 2 graus, é garantir que não chegamos a 2 graus de aquecimento. Portanto, é travar o aquecimento. Okay. Nós, neste momento, face ao momento em que começámos a, como dizia há bocado, a gaseificar o planeta, que foi a Revolução Industrial, Sim. em que se descobre o uso do carvão para gerar energia e depois vem o petróleo e agora vem o gás fóssil, e tudo isso são combustíveis fósseis que nós queimamos para gerar energia. E existem outras formas de gerar energia, isso é uma das grandes transições que têm que ser feitas, que é para a energia 100% renovável. E Já no se tem fundo, feito algum trabalho nesse sentido, não é? sem dúvida, tem acontecido bastante. Agora, o que nós... Ou seja, esse caminho está a existir em termos de tendência. O problema é que nós, em termos do que vemos como tendência, neste momento já aquecemos 1 grau face a 200 anos atrás. E se continuarmos no caminho em que estamos, nós, neste século, vamos aquecer pelo menos 3 ou 4 graus. E existem grandes problemas de nós aquecermos, porque quando nós pensamos, até pode parecer uma diferença pequena, não é? Quer dizer, a diferença entre estar 2 graus num carro ou estar em 2 graus ou mais ou menos é abrir a janela, fechar a janela e até provavelmente ter uma temperatura bastante maior. O problema é que estamos a falar num sistema complexo e num sistema enorme de escala planetária, de um ecossistema, que quando aquece, o que faz é entrar em vários desequilíbrios, como mega tempestades, como incêndios enormes, como secas extremas, ciclones e tudo isso. E faz muita diferença mesmo se nós chegamos aos 2 graus ou não, porque isto, pronto, entra numa parte científica mais ou menos complexa, mas é a questão de, a partir dos 2 graus, as mudanças acontecem ainda mais rápido do que aconteceram até aos 2 graus. Porque há o que se chamam pontos de não retorno, que é pontos a partir dos quais a natureza se reforça ela própria no desequilíbrio. Um bocado, se quiserem assim uma comparação, pode parecer parva, mas na prática é um bocado isso que acontece. Quando um sistema está em desequilíbrio, muitas vezes acelera esse desequilíbrio para se livrar daquilo que está a fazer a causa do desequilíbrio. E isso é o que está a acontecer a uma escala planetária. Só que o problema é, aquilo que está a acontecer como causa do desequilíbrio somos nós. É a espécie humana. Isso faz muita diferença. E vou mais longe desafio. É parte do consumismo, ainda há bocadinho estávamos a falar e há pouco aqui. Sim, algumas das questões-chave. É parte do consumismo e a questão é, ok, trabalhas muito a parte da arte, não é? Como artivismo, não é? Para despertar consciência e fazer com que as pessoas próprias tenham outro tipo de comportamentos e outro tipo de ações. Sim. É isso minimamente que tu fazes. Sim, nós trabalhamos de um lado de consciencializar para mudanças individuais, mas também acreditamos muito que existem mudanças coletivas que não acontecem só através de uma pequena mudança individual. E vou-te dar um exemplo muito simples. Nós, quando falamos do problema, por exemplo, de haver um consumo de carne como o que existe agora, que tem sido algo muito polémico, porque, de facto, descobriu-se agora, ou é agora senso comum, que de facto ter a pecuária como temos, intensiva, gera enormes gases de efeito de estufa. Agora, nem todos consumimos carne à mesma velocidade. Isso é uma das partes. Sim, é uma das partes. Há muitas outras coisas. Estou a pegar um exemplo para dar o exemplo de porque é que nós não nos focamos só na questão individual. É que nem todos consumimos carne à mesma velocidade, nem nas mesmas quantidades. E quando nós nos focamos numa mudança puramente individual de que se calhar a carne até é a coisa mais barata que existe, eu se calhar não posso, uma pessoa que ganha o ordenado mínimo provavelmente não pode trocar para outras coisas que não carne. Portanto, quando eu ponho a culpa no indivíduo somente, o que acontece é que estou a nivelar todos com o mesmo grau de culpa, quando na verdade há pessoas que têm muito mais responsabilidade e que podem muito mais facilmente mudar o sistema. Por exemplo, uma empresa, fazendo uma mudança tão simples como uma empresa que até pode ser uma empresa que produz gado ou o que seja e que encara um animal como uma coisa que é suposto ser um meio produtivo. E uma coisa contra a qual eu sou, mas pronto, mas mesmo assumindo que essa empresa passa a ter um bocado mais cuidado, consegue mudar de uma forma enorme os gases com efeito de estufa, enquanto que eu, enquanto consumidor individual, tenho muito pouco influência no sistema. E, portanto, nós temos que pensar, de um ponto de vista da eficácia de nós fazermos essas mudanças, muitas vezes pôr a tónica no indivíduo, para além de pôr todos ao mesmo nível e nem todos podemos mudar da mesma forma, não gera a mudança do sistema que nós precisamos. Então, nós aí fazemos um trabalho que é sem dúvida político, é partidário, mas não é por acaso que exigimos a governos que regulem estas empresas, que exigimos às empresas que façam a diferença. Nas ações, não é? Precisamente, garantir que nós nas frentes das travamos batalhas, o sistema. Não é?
precisamente. Diogo, fala-nos só um bocadinho mais, por favor, de exemplos de injustiça social, porque é a primeira vez que eu ouço este tema nesse contexto de injustiça social que é influenciada pela forma como nós estamos a influenciar ou não o clima. Podes dar mais alguns exemplos? Boa, posso, e infelizmente há imensos. Ok. Pegando só diretamente nas catástrofes naturais. As catástrofes naturais atingem de uma forma completamente injusta as pessoas que estão mais desprotegidas para lidar com uma catástrofe natural. Um furacão a entrar em Portugal ou a entrar em Moçambique tem um impacto completamente diferente, como nós vimos este ano. Em Moçambique morreram centenas de pessoas e, no entanto, historicamente, e é aqui que entra a ironia do destino, nós somos um país muito mais responsável do que Moçambique. A questão é como nós baseámos o nosso modelo de desenvolvimento, que eu também questionaria se lhe devíamos chamar de desenvolvimento ou não, mas como baseámos o nosso modelo de crescimento na sociedade em emissões, portanto, como fomos nós que tivemos a gaseificar para gerar energia, para gerar indústria, para nós conseguirmos ter mais qualidade de vida, hoje em dia, objetivamente, nós estamos em melhores condições de resistir a um furacão do que as pessoas em Moçambique. Portanto, na prática, aqueles que são os maiores responsáveis são os que menos sofrem e vice-versa. E isto acontece tanto ao nível de países, e há aqui uma divisão enorme entre o norte global e o sul global e entre o ocidente e o oriente, mas também mesmo dentro do próprio país. Uma pessoa, dando outro exemplo, que foi nos Estados Unidos o furacão Katrina em 2007, afetou maioritariamente populações pobres, negras e dentro dessas populações maioritariamente as mulheres. Porquê? Porque quando entra um furacão por ali adentro e quando rebentam diques que estavam a travar o avanço do mar e quando o mar entra por ali afora naquelas casas, todas as pessoas já tinham sido avisadas, tinham sido emitidos alertas. Mas as pessoas que não têm carro para saírem daquela zona e que vivem em zonas que não são servidas por transportes públicos e que, por sua vez, não têm dinheiro para reconstruir as suas próprias casas e que têm casas mais precárias, com menos condições, são precisamente aquelas que são mais afetadas. E, por sua vez, dentro desse país, também são, mesmo olhando só para ali, para Nova Orleans, onde entrou o furacão, também são as pessoas que têm menos responsabilidade na criação do problema. São as pessoas que têm menos emissões por pessoa naquele sistema. Portanto, essas injustiças acontecem, sem dúvida alguma, e está mais do que provado que não só estas pessoas são as que sofrem mais, como também, quando investimos mais nestas comunidades, seja nas mulheres, seja nas comunidades de pessoas não brancas, seja naquelas que sofrem mais, são precisamente as pessoas que, por perceberem muito mais claramente qual é que é o problema, que mais vão investir em toda a comunidade ser mais sustentável. Portanto, não só é injusto no problema, como também, se nós fizermos um esforço por serem eles que lideram este tipo de lutas, vão ser resultados muito melhores para todos nós. Um jovem de 27 anos, neste momento andando com estas andanças. Por onde é que tu começaste e quem é que tu és e quem é que tu não és e o que é que vieste aqui fazer? Já voltaste. Então, anda lá. Então, assim, muito sucintamente, eu tenho 27 anos, estudei Economia na Faculdade de Economia da Universidade Nova, agora é Nova School of Business and Economics, portanto, não está em inglês, por isso é melhor de certeza do que qualquer antes. E, obviamente, mudou logo, fez toda a diferença. Mas para além disso, eu estudei Economia. Durante a Economia, eu, na altura, assim que entrei na faculdade, inscrevi-me em tudo quanto era associações e só houve uma que me respondeu de volta, portanto, ótimo, fiquei nessa, que se chamava IASEC, que é uma organização que ainda existe hoje. E durante a faculdade, fiz imensas coisas. Associações, mas por que razão é que foste para a associação? Porque eu... O que é que andaste a procurar na altura... Um rapaz de economia, não é? Sim. Querias números globais, não é? Sim. Foste à procura de uma associação para quê? Querias era relacionamentos e coisas assim do género, não é? Normal, não é? Era uma forma, por um lado, de me integrar, sem dúvida. Eu também, a universidade é em Lisboa, eu não sou mesmo de Lisboa, eu nasci na Costa da Caparica, vivi em Arruda dos Vinhos, que é um bocadinho a norte de Lisboa, e depois, durante a faculdade, estava ainda a viver lá, agora estou a viver na Costa da Caparica outra vez. Mas, na altura, para mim era uma forma de me integrar e de conhecer outras pessoas, e a faculdade não tinha imensa essa dinâmica natural, portanto, ou tu entras em associações, ou já vinhas com grupos criados, ou então era difícil tu envolver-te com outras pessoas, portanto, tinha um fator de integração. Mas, por outro lado, era mesmo porque eu nunca soube estar muito quieto, eu já antes disto fazia imensa coisa, então pensei, também vou entrar na faculdade, tenho tempo livre. O que é que fazias? Como assim? Eu andei nos escuteiros, já... És filho único? Não, sou 3 irmãos e meio, ou seja, tenho uma meia-irmã e tenho outros 2 irmãos. És mais novo ou... Sou mais velho. És mais velho, ok. E a irmã mais nova é mesmo pequenita.
Ok. É só para seguir, para saber. Andava nos roteiros, já tinha feito outras coisas e na altura inscrevi-me na associação, andei nessa associação que se chamava AIASEC durante 2 anos, depois entrei noutra associação que foi um bocado que eu percebi, eu só fiz licenciatura, não fiz mestrado. Mas associação de quê? Eu perdi a AIASEC, eu não expliquei. A AIASEC é uma associação de estudantes de economia, maioritariamente, é a maior organização de estudantes a nível global e que parte de um princípio super nobre, que é a AIASEC foi um grupo de amigos que eram de 3 países diferentes da Europa, que se juntaram a seguir à Segunda Guerra Mundial e eles diziam, nós conhecemos uns aos outros, eu sou francês, tu és alemão, ele é sueco, e nós achamos que não haveria guerras se nós simplesmente nos conhecêssemos, porque a maior parte do problema da guerra é o medo do outro. E se nós nos conhecêssemos, provavelmente isto não existia. Então e se, agora cada um vai voltar para o seu país, então e se nós criássemos uma associação que criasse estágios e formas de nós irmos visitar os países uns dos outros e de outras pessoas terem oportunidades como nós tivemos de nos conhecermos. E então é isso que a AIASEC faz, é promover encontros a nível global, promover uma troca de experiências, no fundo, enviar jovens para fora e acolher jovens cá. E faz isto em 110 países no mundo inteiro. E, portanto, o nosso papel, depois tem vários comitês locais, normalmente são grupos por faculdade. Estás ligado Já não estou super ligado. Na altura foram 2 anos e... Mas continuas ligado? Sim, ligado de paixão e de acreditar na missão da AIASEC, isso sem dúvida alguma. Porque concordo totalmente com esse pressuposto. Então, de alguma maneira, já entraste numa área em que se estava a influenciar grupos de pessoas, não é? Já é um ativista. Já eras uma espécie de um ativista, já. Acho que, se quisermos, era alguém que procurava tentar ter algum impacto com aquilo que eu conhecia, que sabia, e ao mesmo tempo, para mim, também procurava muitas oportunidades de aprendizagem. Aliás, eu saí da AIASEC um bocado por causa disso. Quando estive na AIASEC, tentei andar por quase todas as áreas que a AIASEC tinha, para conhecer ao máximo. Em vez de estar numa e ser muito bom naquilo, pensei, não, eu preciso agora de expandir o mundo e de perceber o que é que era. Então estive na área de comunicação, na área de finanças, na área de recursos humanos, aquilo gera-se mais ou menos como uma empresa. E depois, entretanto, entrei numa associação que essa sim, comecei a ter uma paixão para estar cada vez mais lá e que foi o que me fez no final do curso pensar, se calhar aquilo que eu andei para aqui a fazer em part-time, eu fazia a faculdade em part-time e voluntariado a part-time. Então e se isto fosse o meu tempo inteiro? E então quando saí da faculdade investi em estar mais 1 ano nessa associação, que se chama Associação Transformers, e que existe maioritariamente no Porto, na altura estávamos ainda mais em Lisboa e em Coimbra, e que também parte de outro princípio super interessante, e essa só existe cá em Portugal, que é todos nós temos um talento e basta esse talento para nós fazermos a diferença. Não precisamos de, às vezes, pensar que precisas ter um curso superior ou precisas de fazer N coisas. Tipo, se tu nutrires o teu talento e fizeres a diferença com esse talento, isso pode fazer muita diferença na tua comunidade. Então o que acontecia era um programa de voluntariado durante 1 ano inteiro, em que tinhas jovens do país inteiro a candidatarem-se com os seus superpoderes, que eles diziam era, olha, eu gostava de partilhar coaching, ou eu gostava de partilhar meditação, ou matemática, ou fotografia, ou grafite, ou futebol. E depois, durante 1 ano, estavam em instituições sociais que se candidatavam para o nosso programa. Durante 1 ano eles tinham voluntariado. No final do ano tinham que fazer alguma ação que tivesse impacto com o talento que eles tiveram a desenvolver. E vou dar um exemplo simples. O breakdance. Nós, logo no primeiro ano, havia um grupo de miúdos que esteve a treinar breakdance durante o ano inteiro, a aprenderem coreografias e tal, e a conhecerem ao mesmo tempo a história do breakdance, porque nós íamos muito pelos valores que estão por trás, não é só a técnica, é também qual é o valor desta atividade, o que é que eu posso passar. Por isso é que chamávamos mentores às pessoas que estavam a partilhar os talentos também, porque não era só um professor. O professor tem um ar autoritário muitas vezes face ao aluno, é um mentor, é alguém que vai contigo, que facilita o teu processo de desenvolvimento. E no breakdance foi 1 ano inteiro de breakdance e depois no final fizeram uma battle em que tanto para participares como para assistir tinhas de trazer roupa e tinhas de trazer comida para depois distribuir na tua comunidade. E é óbvio que não é por causa de aquela roupa ou aquela comida que a comunidade vai passar a ter a roupa toda necessária ou a deixar de ter fome. Mas o simples facto de perceberem com 10 ou com 11 anos que os talentos que eles já têm, que muitas vezes são super desvalorizados porque eles não têm boas notas na escola ou porque o que seja, os talentos que eles já têm podem fazer a diferença na comunidade deles e podem fazer toda a diferença na comunidade deles, faz com que estas pessoas se tornem transformers, não é? Que sejam pessoas que usam o seu talento para fazer a diferença e se isso é a diferença, a responsabilidade, é um super poder. E como é que era a tua curiosidade nessa altura em relação ao tema da sustentabilidade? Já tinhas entrado lá dentro ou estavas ainda noutra fase da tua vida em que isso ainda não significava muito para ti?
Acho que não tinha entrado muito. Eu sempre tive... Isso foi uma das coisas que mais me apaixonou neste tema também, no tema da justiça climática, é a ligação entre o impacto social que se pode ter e deve ter e o impacto ambiental. E que liga muito estes dois mundos que eu até aqui tinha andado um bocado compartimentado. Ou seja, eu sempre gostei muito de estar ao ar livre, sei lá, eu quando tinha 15, 16 anos achava que uma das coisas mais incríveis que eu podia fazer era ser explorador da National Geographic, e, tipo, para o meio da África e tal. As pessoas faltavam-me o lado humano, faltavam-me o lado de, tipo, ok, mas se eu for filmar leões para uma savana no Quénia, pá, estou ali muito bem, com 3 ou 4 pessoas, com uma relação muito forte, mas também não conheço assim tanto outras culturas, e o lado humano para mim era essencial. E durante a faculdade estava muito mais focado nesse lado humano, nós trabalhávamos voluntariado, trabalhávamos muito focados em problemas sociais, e quando comecei a perceber as implicações sociais do problema da crise climática e a perceber o quanto estavam tão interligados e o quanto é impossível de falar de sustentabilidade na crise climática sem falar desta ligação, pensei, isto de facto é uma área em que eu gostava de me focar mais. E ainda por cima, depois de perceber que isto não é por acaso que há tanta gente a dizer que isto é o desafio da nossa geração, é que mesmo os grandes avanços sociais que nós tivemos, neste momento estão a ser postos em causa por causa do avanço deste problema ambiental. Yeah. Portanto, a pobreza, a fome, a capacitação de homens e mulheres, o acesso à educação, todas estas coisas, à medida que o clima entra numa crise cada vez maior, são postas em causa. E, portanto, os avanços que nós tivemos, neste momento, por causa da crise climática, estão a ser postos em causa e, portanto, tu se queres continuar a avançar socialmente, tens de estar a trabalhar este tema também. Todas as pessoas, neste momento, estão a ser desafiadas para encontrar o seu próprio equilíbrio a nível de consumo, a nível dessas relações, para começarem, pelo menos, a equilibrar esta parte climática, não é? E ao mesmo tempo temos conhecido muitos outros pontos de vista que entram em conflito com este teu ponto e os de muita gente, não é? Eu fico curioso. Como é que tem sido estas novas, portanto, informações e diz e ataques à Greta Thunberg e a todos os outros ativistas que andam aí? Como é que vocês têm sentido a reação, portanto, popular e da sociedade sobre todos esses temas? Incluindo alegações que os factos científicos às vezes são falseados, que não são verdadeiros. Há interesses aí, não é? Sim. Há grandes interesses económicos muitas vezes aí por trás. Sem dúvida alguma. Como é que te sentes em relação a isso? Honestamente sinto-me confortável, porque eu acho que é um grande elogio ao trabalho que nós estamos a fazer. Se nós não... Acho que é muito difícil, tendo em conta o grau de gravidade a que nós chegamos, é praticamente impossível nós fazermos isto sem incomodar ninguém. Porque precisamente o que está a acontecer neste momento é, à custa de mantermos o status quo, de mantermos as coisas como estão, estamos a perder milhares de vidas humanas e em muitos outros casos, não necessariamente a vida, mas no mínimo a dignidade da sua vida, que se dedica simplesmente à sobrevivência. Por causa da continuação de parte da humanidade do estado de coisas, de poderem manter as coisas. Portanto, sim, porque ainda por cima isso vai gerar oposição. Nós tomarmos essa posição, vai gerar oposição. Temos 7,6 bilhões, não é? Somos 7,6 daqui a 5 anos, somos 8 bilhões ou 8 outra questão-chave. Portanto, eu acho que é muito difícil nós fazermos isto sem termos oposição. Obviamente, o que eu acho que é impossível do ponto de vista teórico nós mudarmos o estado de coisas sem haver oposição de parte de quem mais beneficia do estado de coisas. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que nós não temos que ter uma cultura de conflito, de agora também menorizar essas pessoas ou o que seja. Eu acho que cada um parte de onde parte. Para muita gente, aceitar as alterações climáticas é aceitar que as vidas que vivem não podem continuar como estão, nomeadamente as pessoas que mais ganham dinheiro neste mundo e que mais capacidade têm para influenciar o sistema neste mundo, não vão poder continuar nesses lugares de poder se quisermos ter a humanidade de uma forma sustentável nesta Terra a viver em harmonia entre si e com as restantes espécies. Portanto, é normal que haja oposição e nós temos que lidar com isso, garantindo que a ciência está lá, garantindo que é mostrado que a ciência que estas pessoas apresentam como verdadeira é precisamente a ciência que a maioria dos cientistas refutam e que dizem que é falsa, e portanto quando existe um consenso científico tão grande como existe em relação a estes temas, não é muito difícil garantir que isto aconteça, passamos a mensagem. O grande desafio aqui de todas as associações e todas as pessoas que são ativistas e que querem o equilíbrio, portanto, aqui do nosso ecossistema, acho que aqui o grande desafio tem a ver com a consciência que cada um tem daquilo que nós vamos aqui fazer a nível da humanidade.
A minha pergunta é, acreditando que as coisas vão se equilibrar, ou seja, eu acredito que isto não vai para o buraco, muito pelo contrário, eu acredito que as coisas têm tendência a melhorar, por muito que nós, cada vez mais com a informação que nós temos, nós cada vez mais sabemos quais são os podres e não podres deste nosso sistema, não é? A minha pergunta é muito simples, quanto tempo é que mais ou menos nós vamos necessitar que a nossa consciência seja mais equilibrada na questão climática? Tens uma pequena noção? Isso aí já tenho muita dificuldade, porque eu não... Ou seja, acho que isso é uma pergunta que teria que ter uma resposta científica que eu não tenho. Agora, do ponto de vista de intuição, eu acho que... Daquilo que tu neste momento vives e daquilo que tu sabes e conheces. Sim, entrar em equilíbrio, ter os ecossistemas todos a entrar em equilíbrio outra vez vai demorar, vai ser para depois da minha morte, de certeza. Sim, mesmo que a minha morte seja daqui a 80 anos e que eu viva 100 anos. Mas acreditas que isto multiplica? Ou seja, que isto neste momento estamos a entrar numa fase de multiplicação a nível de tempo, ou seja... acredito que, de há 10 anos para cá, nós temos um determinado tipo de consciência que daqui para a frente vai ser a duplicar, a triplicar. Ou seja, daqui a 10 anos, sim, a nossa consciência vai aumentar 2 e 3 vezes mais do que aumentou nos 10 anos anteriores. Okay? E, obviamente, que há outras questões, depois aqui a nível de emoções e não só a nível do ser humano. No entanto, para se tomar a consciência, a plena consciência, tal e qual como no Ecoponto, tomou-se a consciência neste sistema que era necessário Ecoponto e que foi necessário 10 anos, 15 anos, 16 anos, não é? Sim. A pergunta que eu faço, e esse é o grande desafio, é em quantos anos, ou em quantas décadas, 2, 3, 4, 5 décadas, é que nós podemos ter aqui uma sociedade minimamente mais consciente de cuidar do seu ecossistema, de cuidar da climatização? Eu acho que nós, provavelmente na próxima década ou 2, vamos ter a maioria das pessoas a terem uma consciência real da insustentabilidade das coisas como estão e a terem essa consciência de que é preciso mudar. Agora, o que a nós nos aflige não é necessariamente que a tendência não esteja lá, porque parece-me que, no geral, a tendência está lá. O que nos aflige é o tempo que nós temos, do ponto de vista científico, se nós, durante os próximos 10 anos, emitirmos a velocidade que temos... retorno, não é? Da situação do não retorno. Esses pontos de não retorno, é científico que existem pontos de não retorno. Esse é que é o grande alerta, não é? E esse é que é o grande alerta, é que nós podemos ter aqui um teto, que mesmo que nós paremos no dia a seguir de emitir, nós já atingimos o teto e há um reforço na natureza. Vou dar um exemplo muito simples. O gelo é um desses pontos de não retorno, que é, o gelo tem um efeito super positivo em termos de arrefecimento da Terra, que é, como o gelo é branco, vem a luz, toca na superfície branca e sai outra vez para fora da atmosfera. E isso é super importante, porque esse efeito garante que não mantens radiação cá dentro do sistema terrestre. À medida que o gelo derrete, o gelo vai ficando mais escuro, e à medida que fica mais escuro, em vez de refletir, absorve essa energia. À medida que absorve, se está a absorver mais, vais ter o sistema mais quente e, portanto, vais derreter mais gelo, que por sua vez vai absorver mais e vai tornar o sistema mais quente. E este tipo de efeito vão ser efeitos que, de facto, entram em continuação, e está estudado cientificamente, entram em reforço, e curiosamente, do ponto de vista científico, diz reforço positivo, que é reforça-se a si mesmo. E tu podes parar as emissões, que se já entrou nesse ponto de não retorno de derretimento do Ártico ou do Antártico, que neste momento tem tido taxas catastróficas de derretimento, tu podes mesmo passar a deixar de ter gelo no Ártico ou deixar de ter gelo no Antártico, e isso vai afetar o mundo inteiro, e portanto tu tens garantido a continuação da crise climática durante pelo menos mais 4, 5, 6, 7 décadas a velocidades cada vez maior, mesmo que tu parasses as emissões. Portanto a questão é onde é que está o ponto. No entanto, no próximo, e há uma coisa que eu acredito é mais do que os alarmes, e é verdade, isto está alarmante, nós já sabemos como é que as coisas estão, infelizmente a vida humana é muito valiosa, e não só a vida humana, mas a vida animal também, porque aquilo que acontece na Austrália hoje em dia também é impensável acontecer. Isso também é efeito, portanto, desse desequilíbrio climático. No entanto, é sempre bom nós sabemos que, através da nossa própria consciência, nós podemos inverter e reverter, portanto, toda esta tendência, não é? Sim. E que pode ser bem mais curto prazo de nós começarmos a inverter esta tendência. Sim, eu acho que o nosso trabalho, eu posso estar a passar uma mensagem um bocado catastrofista do ponto de vista de isto é a ciência que nós temos e o que nos diz a realidade é que estamos neste nível. É a forma de trazer a consciência à questão é a necessidade que eu não estaria a trabalhar nisto se não achasse que é possível um mundo diferente. E o que é um facto também muito real é que nós já tivemos grandes vitórias. É o teu verdadeiro propósito. Sim. Andas à procura de fazer diariamente aquilo que fazes para teres um mundo diferente. Sim. Porque eu acho que é totalmente possível
Do ponto de vista técnico, nós fazemos as mudanças, as transformações que temos de fazer para reduzir as emissões na velocidade e escala que temos que reduzir. Do ponto de vista técnico, nós já temos a tecnologia para isso. Ou seja, por exemplo, reduzir de combustíveis fósseis para energia renovável, existe tecnologia para parar de transformar combustíveis fósseis em energia renovável, portanto, em energia elétrica. Portanto, basta mudarmos para solar ou para eólica e nós temos essas transformações. Já existe a tecnologia que podia existir a escala global. Sim, porque o nosso planeta é gerador de energia QB, não é? Há quem diga que é limitado, não é? Sim. E tudo o que acontece a nível de catástrofes naturais vem até nós chegarmos de energia dos diversos postos de petróleo, de gás, isto cá em baixo. Nós necessitamos de uma coisa fantástica chamada energia magnética, portanto, até para o nosso próprio estado de saúde. E aquilo que nós estamos a fazer é extrair os recursos que o planeta tem para nos entregar, não é? Mas de uma forma desalmada, onde realmente há esse desequilíbrio, não é? Tem a ver, ou seja, eu estive agora em Madrid numa cimeira das Nações Unidas. Eu não estive dentro da cimeira oficial, estive numa cimeira alternativa onde são batidas e discutidas estas respostas sociais. E uma das experiências que mexeu mais comigo foi precisamente ter contacto com povos indígenas, que eu já tinha lido, já tinha visto vídeos, etc., mas é diferente estar pessoa a pessoa. E uma das questões-chave dos povos indígenas é precisamente a ideia de que nós fazemos parte da Terra, que a Terra é um ser vivo enquanto um todo, e que eles mesmo, quando matam um animal, eles nunca vão matar um animal até à extinção. Eles matam um animal numa lógica de eu preciso de ti para eu sobreviver, portanto preciso da tua nutrição, mas eu também preciso garantir que tu estás cá para o ano para eu poder continuar a sobreviver para o ano. E eles vivem nesta simbiose com a natureza, super interessante, com o resto da natureza, super interessante, e também da ideia de que o que é que seja que eu deixe na Terra vai ter que dar para as próximas 6 gerações. Portanto, é o pensamento indígena, e é curioso porque isto é verdade na América do Norte, no Alasca, como é verdade no sul da América, na Argentina. Esta ideia de que nós fazemos parte de um todo e que não podemos tirar mais do que a nossa como tu dizes, parte. Nós somos gerações, não é? Nós somos gerações. Exatamente. E por acaso tu tens contacto de como é que esses povos interpretam o clima atual? Sim. Percebeste a pergunta? Sim. Yeah. Como é que eles interpretam tudo isto que possa estar a acontecer? Eles têm uma coisa super interessante que eu achei mesmo que era digno de partilha, que é a ideia. Eles dizem, todos nós humanos já vivemos da forma como nós aqui estamos a viver, em que nós entendemos que fazemos parte de um todo e que não podemos tirar mais do que é a nossa parte justa. Agora, existem humanos que sabem isso e existem humanos que se esqueceram disso. E o que eles dizem é a sociedade ocidental, como aquela em que nós vivemos aqui em Portugal, simplesmente esqueceu-se disso. E, portanto, na lógica deles, e que eu acho que é uma lógica que precisaria de ser estudada mais do ponto de vista histórico, mas eu acho que do ponto de vista espiritual faz todo o sentido, é que nós, ao desligarmos precisamente do resto da natureza, nós garantimos a própria insustentabilidade da nossa continuação enquanto espécie. E temos é que voltar a lembrar-nos desse saber ancestral que os nossos antepassados, há 300, há 400, há 500 anos, provavelmente ainda tinham uma noção de que não podiam tirar mais do que aquilo que precisavam. Yeah. E nós esquecemos disso, já não temos essa ligação, os sistemas são tão grandes que tipo, eu não sei de onde é que veio este microfone, onde é que veio esta caneta e quais é que foram os recursos naturais, aliás, eu chamo a natureza recursos naturais, em vez de natureza, mas o que é que saiu para fazer isto e, portanto, como me desliguei completamente do que é que eu estou a tirar para eu poder viver, acabo por não ter essa ligação. Sim, e por isso não tenho uma lógica de cuidar disso. Diz que isto existe porque tem de existir e porque, ok, tenho a obrigação de ter uma caneca. Aliás, como hoje em dia há crianças que dizem que têm a obrigação de ter um iPhone, não é? E muitas vezes não querem saber qual é o processo de, realmente do que se passa com o fabrico do iPhone, não é? Exatamente. Por exemplo. Sim, a maior parte dos materiais, das coisas que nós utilizamos, de facto, nós, principalmente sociedades como a nossa, e é claro que há países que têm taxas de consumo muito piores, mas no geral, uma sociedade ocidental tem mais consumo mais insustentável. Depois parece que falta uma consciência, não é? Parece que se a situação é essa, é como se eu não conseguisse perceber as consequências dos meus atos. Se eu não estiver consciente da minha ligação com o planeta Terra, com as espécies de animais à minha volta, eu vou achar que eu sou algo isolado, um sistema isolado. Exatamente. E os sistemas isolados eu não vou tão facilmente ver a influência que nós temos enquanto espécies e com o planeta Terra. E por acaso
eu acho espetacular a perspectiva e faz todo o sentido para mim de que o planeta Terra é um ser, e eu gosto de ver, porque é o que ressoa comigo, que nós somos como se fôssemos células do planeta Terra, e às vezes parece-me que o planeta Terra, e gostava de saber a tua opinião, parece-me que o planeta Terra, quando tem certas catástrofes ou eventos cataclísmicos, parece que ele está a fazer algo com a sua própria inteligência. O que é que tu achas disso? Como é que tu te sentes em relação a isso? Sim, eu acho que, do ponto de vista científico, não sei se já chegámos a um estado de evolução da ciência que me permita ter uma resposta direta de mas tu se é possível pessoalmente, ou não. Eu acho que, no mínimo, de um ponto de vista simbólico, é isso que está a acontecer. Ou seja, eu acho que é irónico que, de facto, o sistema como um todo, que tem um desequilíbrio que foi causado pela espécie humana, se esteja a livrar tão bem da espécie humana também. E se esteja a livrar tão bem... Agora, a questão é que depois existe aqui uma parte que é muito injusta nesse sistema, que é, nas outras espécies existe também, que é a seleção natural, que é o menos apto é aquele que não vai sobreviver. O problema é que eu acho que uma das coisas que mais pode distinguir a espécie humana, mais do que o domínio sobre as outras, é a nossa consciência dessa desigualdade dentro da nossa própria espécie e a proteção do mais fraco, e muitas vezes o mais fraco que é mais fraco não porque escolheu ser mais fraco, mas porque as condições de nascença o fazem menos forte do que os outros. A mim só o facto de ter nascido em Portugal, de ser um homem, de ser branco e dos meus pais terem o rendimento que tinham quando eu nasci, dá-me um ponto de partida na vida muito mais à frente em termos das possibilidades que eu tenho de emprego, de salário, de educação, do que seja, do que alguém que nasce preto, mulher, no meio de Moçambique. E isso vai fazer toda a diferença. E quando eu digo que acho que a espécie humana tem potencial para muito mais, é precisamente aí, a cor da minha pele, ou o meu sexo, ou a minha origem não devia influenciar tanto as oportunidades que eu tenho na vida, e nós podemos fazer essa diferença. Justiça social. Exatamente. E a consciência de que estavas a falar, que no fundo nós estamos em ligação, portanto, mais uma vez eu sinto que uma parte do problema é nós darmos tanto ênfase às raças, entre aspas, dos seres humanos, e mais uma vez vermos como sistemas isolados. Eu não sei se estás a par disto ou não, mas há avanços a nível científico que estão cada vez mais a comprovar a ligação com o todo. O tema de nós estarmos numa ligação com o todo. O tema de haver uma base, uma energia que liga, que afeta tudo, que está na base de tudo e que permeia a nós todos. Tu estás assim um bocadinho também a par de alguns desses avanços científicos ou não tanto? Não estou super a par, não. Ok, mas há de facto, porque eu investigo um bocadinho isso, tenho essa curiosidade também. E a nível, há uma coisa importante, a nível da abrangência do nosso sistema global, não é? Nós somos poeira. E aquilo que eu acredito é que todo o nosso sistema equilibra-se ele próprio. Aliás, existem leis, cientificamente, que depois do caos vem a ordem, depois da ordem vem o caos, e isto, tal e qual como a humanidade já se extinguiu, há quem diga, já se extinguiu, já volta outra vez. Há também dados científicos que dizem que nós já tivemos cataclismos várias vezes no planeta Terra. Aquilo que está a acontecer é que neste momento nós estamos a ter dita consciência para termos a sapiência suficiente e equilibrar as coisas para isso não voltar a acontecer. Sim, porque eu estudo também um bocadinho a nível de civilizações antigas. Nós não somos assim tão mais importantes do que um outro animal qualquer que está aqui. Não somos. Nós podemos acelerar o processo de nos extinguirmos já ou daqui a 1000 anos. E nós é que dependemos do planeta Terra, não é? O planeta Terra depende de nós. Mete na linha. Desculpa, né? O planeta Terra neste sistema mete-nos na linha. O planeta Terra é que é o ser. É da mesma maneira. Eu aprendi um bocadinho com cientistas altamente inspiradores a ver a perspectiva assim. Nós somos um corpo, mas há um cientista que é o Bruce Lipton, que ele é fantástico. Ele diz assim: nós somos um organismo e achamos que somos um só, mas nós somos compostos de trilhões de células. Nós somos compostos de comunidades que são compostas de comunidades. E o que faz sentido para mim também é ver o planeta Terra, mais uma vez, composto também pelas suas células e pelas suas comunidades. E nós somos simplesmente mais umas células no meio de muitas. Verdade. O que é que acontece quando há um cancro ou algo assim? A gente tenta ver se o cancro é interrompido
rápido, porque senão sabemos que vamos extinguir. E se o planeta Terra tem essa igual. inteligência que eu acredito que tem, pá, é Vai preciso cuidar. a gente ter cuidado, senão Então- vamos à vida. É brutal. E é uma coisa que eu gostava Ou à de morte, neste perguntar. caso. E o brutal, e é uma coisa que eu gostava de perguntar, que é uma das perguntas, é hoje em dia saber como é que um ativista consegue gerar, portanto, a sua própria poupança e não poupança e sustentabilidade, não é? Como também sabendo dos desequilíbrios existentes sociais, porque hoje em dia nós sabemos, e eu minimamente sei do diverso conhecimento que tenho adquirido e das experiências científicas que tenho pesquisado, é que existe um grande desequilíbrio da parte ocidental com a parte africana e a parte asiática. Okay? Em que, por exemplo, a parte asiática consome muito produto de África e produto muitas das vezes é até troca de sangue humano e por aí fora. Não é? Tem a ver com os ditos interesses, portanto, do consumismo global. E a questão aqui é o que é que nós, como ativistas, porque eu sou ativista humano, não me considero como ativista climático, mas o que é que nós, como seres humanos, podemos desde logo começar a fazer para procurarmos este equilíbrio de justiça social? Eu acho que nós precisamos de, em primeiro lugar, tomar consciência das coisas que estão no estado de coisas atual, no status quo, e ter noção da insustentabilidade de muitas ideias que existem. Sei lá, existe a ideia de crescimento económico infinito num planeta que é finito, existe a ideia de que todos temos acesso a tudo porque agora é tudo barato, quando na verdade não é assim, continua a haver enormes injustiças, mesmo no acesso do ponto de vista de consumo, há injustiças enormes. Portanto, há muita coisa que está no pensamento dominante que é falso. Eu acho que é preciso mesmo denunciar isso e as pessoas terem essa noção. Agora, a grande mudança individual que eu acho que é preciso é a noção de que nós somos um todo e que a única forma de nós conseguirmos garantir as mudanças enormes que precisamos de fazer é agindo como um todo, é passar para a ação coletiva. E dando um exemplo muito simples, nós estivemos num condomínio e tivemos um prédio com 20 apartamentos. Se houver 5 pessoas que mudam para a energia renovável ou que fazem uma mudança individual sem pensar numa mudança coletiva, são 5 apartamentos em 20 que vão ter a sua mudança. Se houver essas 5 pessoas na mesma, não preciso de mais pessoa nenhuma, que se juntam numa reunião de condomínio e tentam convencer o resto do prédio a ter energia renovável para o prédio todo, provavelmente a energia mais barata para todos e conseguem uma mudança do sistema. Neste momento estás a fazer algum tipo desse tipo de trabalho? Sim, mas em sistemas ainda maiores do que um condomínio. Ou seja, da mesma forma que isto é válido para um condomínio, é válido para uma junta de freguesia, para uma Câmara Municipal e para um governo. E nós trabalhamos desse ponto de vista mais do governo, portanto, de garantir que somos cada vez mais a juntar-nos e a pressionar o governo para fazer as mudanças que são necessárias fazer. Ótimo. Então, com estes projetos de sustentabilidade, como é que vocês conseguem a vossa própria sustentabilidade? Nós, neste momento, a maior parte de nós somos voluntários. Sim. Eu, pessoalmente, sou voluntário há um ano e trabalho com as poupanças que tinha do que, Ou seja, do que há um trabalhei ano, neste anteriormente. momento, estás a trabalhar como voluntário na tua atividade de ativista, não é? Exatamente. De ativismo. Não é? Sim. Da tua degrees ativismo. E como é que tu consegues, desde logo, criar a tua própria sustentabilidade? Toda? Sim, este ano tem sido essencialmente poupanças. Portanto, eu tenho aquele valor por mês, também sou um bocado tirano comigo próprio, é aquele valor, e eu todos os meses tiro de uma conta poupança, ponho para a conta corrente e pronto. Agora, Como isso obviamente é ordenado, sim, como se estivesse a pagar o ordenado, literalmente. Tenho que chegar ao final do mês com um bocadinho do ordenado que resta. Obviamente isso não gera mais poupanças. Fiz uns ou outros trabalhos, mas que me deram também fundo de maneio, nada de especial, mas o que estamos a tentar fazer com o 2 Degrees Artivism também é garantir que a organização é sustentável como um todo, nesse sentido. Portanto, nós agora, este ano, formalmente só existimos desde agosto, as grandes atividades que tivemos até agora foi em setembro e em outubro, e portanto foi primeiro construir um caminho de teste, de perceber o que é que podíamos fazer, etc, e ver se quer ser este caminho, e agora que validámos isso é que estamos, ok, então vamos financiar a partir de agora. Sim. E neste momento estás à procura, portanto estás a financiar não só as tuas atividades, como também estás à procura de quem quer apoiar todo esse projeto. Sim, mas existem várias formas de financiar. Como por exemplo, utiliza aqui do nosso canal à vontade para... Uma forma muito fácil é um donativo direto, e isso seria sempre até na verdade é um modelo em que nós gostávamos de aterrar mais tarde ou mais cedo, é garantir que a maior parte das nossas despesas são financiadas
por pessoas que se calhar não têm o mesmo tempo e disponibilidade que nós, mas que acreditam totalmente na causa e querem dar um bocadinho, seja 2 euros ou 5 euros por mês ou o que seja. Mas isso agora, neste momento, como é que eles conseguem fazer esse tipo de donativo direto? Se forem a 2degreesartivism.org, tem lá... 2degreesartivism.org. Exatamente. É 2 degrees artivism, 2 sem ser por extenso, .org. E se forem aí, tem lá o nosso e-mail, basta enviarem. Nós ainda não temos lá uma caixa de donativos, porque ainda não criámos esse sistema, mas com o e-mail nós conseguimos rapidamente trocar. Ou nas minhas redes sociais também podem vir falar comigo ou com a 2 Degrees, sendo que o meu Instagram é Diogo A.N. Silva, ou se forem ao Facebook e procurarem Diogo A.N. Silva, é facebook.com/Diogo A.N. Silva, também chegam até mim e falamos sobre isso. Sim, já andas a escrever artigos de opinião no Expresso e coisas assim do género. Tem que ser, temos que influenciar. Temos que começar a influenciar e começar a criar, portanto, alguma consciência social para procurar essa justiça, não é? Claro. Portanto, procuras esses donativos diretos e mais? O que é que procuras? Outras mais coisas, estamos a... Que esse projeto fantástico que tu neste momento tens, em conjunto com as tuas pessoas, seja sustentável. O que é que é... Há fundações que têm financiamento para este tipo de trabalho e também há algumas empresas que, em alguns casos em particular, pode fazer sentido financiarem. Portanto, se alguém que nos estiver a ouvir fizer parte de uma fundação que tivesse interesse em trabalhar, a fazer trabalho político connosco, trabalho de ativismo pelo clima, ou alguma empresa que estivesse interessada em financiar-nos, também é o mesmo meio a falarem connosco. Nós não temos propriamente pacotes de financiamento, não acreditamos muito nisso, acreditamos muito mais numa lógica de parceria, em que isto tem que fazer sentido para ambas as partes. Sim, para criar projetos e criar processos também, não é? Exatamente. E dependendo das coisas existentes também, vocês vão falando sobre isso. E somos super transparentes em termos de, com qualquer pessoa que nos financie. Nós ainda não temos ninguém que nos tenha financiado, se é uma fundação que nos financiou com 1000 francos suíços, e que foi uma fundação que nós já conhecíamos anteriormente. Nós somos totalmente transparentes, portanto a pessoa sabe para onde é que o dinheiro está a ir literalmente, qual é que foi o valor. Neste momento não houve nada de ordenados, mas num dia em que haja ordenados, sabe qual é que é o valor de ordenados, o valor de materiais, o valor de viagens, o valor de alimentação. É uma associação que estás a neste momento a criar, totalmente transparente. Uma associação, portanto, não governamental, ou seja, sem os ditos lobbies aqui ocupados pelo meio, mas acredito que vais procurar acima de tudo a independência. Não é? Tem que ser, isso aí é 100%. Ninguém nos vai influenciar no caminho que temos que fazer sem ser a ciência e o estado de coisas. Não é? E, no entanto, há aqui só mais uma pequena questão da minha parte. O Ricardo, não sei se tem mais questões para te fazer ou não. No entanto, há aqui uma questão que é, então no meio disto tudo, tem o Diogo. Qual é a grande paixão do Diogo? E quem é o Diogo? Ui, isto vamos andar aqui até o final com essa pergunta. Com 27 anos. Eu acho, e obviamente não é uma pergunta que tem uma resposta direta fácil, mas a grande paixão eu diria que é tentar, de alguma forma, com o pouco que sei, investir em melhorar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas que existem à minha volta e principalmente daquelas que mais precisam de ter as suas vidas melhoradas, que são aquelas que não estão em posições de privilégio como eu. Já te sentiste em êxtase de felicidade alguma vez? Sim, já tive um ou outro momento em que sim. Diria provavelmente agora olhando para trás em termos da razão para esse êxtase, ainda não tive nenhum momento em que sentisse, em que tivesse uma razão enorme do ponto de vista dos resultados do trabalho que fiz. Eu acho que até certo ponto, para bem ou para mal, foi a genuidade também juvenil. Mas foi uma vez na Irlanda do Norte, numa cidade que faz fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, em que morreram muita gente por causa do conflito entre católicos e protestantes, e quando houve a divisão das duas Irlandas foi uma divisão enorme. Ainda hoje existem escolas para católicos e para protestantes na Irlanda do Norte, e foi estar numa chuva torrencial a dançar samba com um grupo de miúdos que nós estávamos a fazer uma atividade. Isto foi numa associação também que eu ia a uns encontros internacionais, estar com um grupo de miúdos a fazer uma atividade de brincadeira, e a ideia da associação era precisamente que através do jogo tu podes juntar pessoas que se calhar não se juntariam de outras formas, e neste caso os católicos e os protestantes, que as famílias e os pais de certeza que não se davam, mas a criança, se vês a jogar futebol ou se vês a brincar, eles vão se juntar porque é um motivo comum. E nós estávamos no meio de uma chuva torrencial em Londonderry ou Derry, dependendo de se és do norte ou do sul, a dançar samba com uma chuva torrencial com uns 100 miúdos e todos super contentes e sem haver diferenças entre católicos e protestantes. Isso foi super alguma interessante. Paixão aí, alguma coisa de interesse? Acho que foi um dos momentos em que eu percebi a importância de fazer este género de trabalhos. Houve outros também. Houve um momento muito forte no último ano da faculdade de estar num encontro internacional de jovens voluntários, ativistas do mundo inteiro, e em que também acho que foi mesmo quando me caiu a ficha
de perceber que podia fazer a diferença. Podia fazer a diferença nisto e que podia passar a full time. Mas houve assim vários momentos que vão acumulando e vão fazendo o caminho. Tens alguma pergunta para fazer? Tenho, fiquei com uma curiosidade há bocado. Pareceu-me, se eu percebi bem, tu estavas a dizer, eu vejo o que tu tens estado a dizer como este desequilíbrio a nível climático mais como sendo um sintoma. E acho que foi o Ricardo que te perguntou o que é que era preciso para se mudar isso. E tu disseste, se eu me lembro corretamente, que era mudar a consciência individual de cada pessoa. Começar por mudar a consciência de que somos um todo. Acho que foi isso que disseste, certo? Como é que tu acreditas ou sentes que nós podemos criar essa consciência nas pessoas de que realmente somos um todo? E que depois para agirmos como um todo. Pois, porque eu concordo contigo. Primeiro precisamos de uma tomada de consciência. Todas as mudanças mais importantes que eu fiz, todas as mudanças que eu fiz na minha vida, a maior parte delas que eu quis fazer, eu tive que tomar primeiro alguma consciência de que eu antes não tinha consciência. Eu tive que ser consciente de algo que antes era inconsciente. Portanto, como é que conseguimos trazer essa consciência de que somos um todo para as pessoas, para depois elas poderem ter outra ação? Eu acho que é com programas como este, é comunicando, é falando com os nossos amigos, com os nossos familiares e garantindo que existe a mensagem passada de uma forma massiva também e que seja compreensível. Pronto, eu acho que existe muita coisa a fazer aí. A classe de pessoas ambientalistas ou ativistas também nem sempre foi a mais eficaz a comunicar os problemas que temos, mas eu acho que isso é um dos fatores-chave. É que mais gente fale sobre isso e que chegue a mais coisas. Mas eu, desculpa, Ricardo, Sim, eu ou não percebi bem ou eu não consegui perceber o que é preciso fazer para a pessoa ter consciência. Vamos imaginar que eu sou alguém que não tenho consciência de que faço parte de um todo. Como é que tu, de alguma maneira, comunicas algo que me possa ajudar a expandir a consciência de que eu faço parte de um todo? Eu acho que tem a ver com ter conversas. Agora, qual é que é a conversa em específico? Exatamente. Qual é o conteúdo que eu tenho que perceber? Depende muito de pessoa para pessoa também. Qual é que é uma pessoa mais científica, eu tenho que entrar na ciência e dizer-te uma coisa tão simples como tu precisas de comida, certo? Para viver. Tu precisas de uma casa. Tudo aquilo que tu precisas para viver é algo que existe na natureza noutra espécie. E mesmo na tua própria espécie ela está feita de uma forma em que tu dependes de outros. A tua mãe, se não tivesse dado de mamar quando tu nasceste, tu simplesmente quinavas ao fim de um dia. Portanto, a lógica de que nós não somos dependentes de outras pessoas e que não somos dependentes de outras espécies, do ponto de vista científico, ela não existe. Nós somos ecodependentes e nós dependemos disso. A partir do momento em que tu compreendes isso e em que tu compreendes que, e agora também indo só um bocadinho mais científico, que é a forma como eu gosto de comunicar, mas isso sou eu, que é, compreendes que nós neste momento estamos a entrar na sexta extinção em massa, que existem perdas de biodiversidade enormes, que aquilo que foi a forma como o ser humano lidou com a natureza, pelo menos nos últimos 200 anos, levou-nos a uma insustentabilidade cada vez maior da própria vida humana. Tu percebes que, eu sou tão parte deste todo que é muito óbvio que quando eu deixo de ter comida ou quando eu deixo de ter casa, eu não vou conseguir continuar a viver. Isso já está a acontecer com milhares de pessoas no mundo inteiro, vai cada vez acontecer com mais gente, por fatores que nós, enquanto humanos, sabemos controlar e sabemos mudar. Portanto, nós somos parte desse todo e tu és parte do todo, tanto das pessoas que tens à tua volta e da comida que comes e etc, como és parte do todo, de um ponto de vista assim maior, fazendo aqui do micro da tua casinha para o macro do mundo inteiro. Nós humanos, se nos tirassem as árvores, se nos tirassem as colheitas, aquilo que nós usamos para a agricultura, se nos tirassem os materiais que podemos utilizar para construir casas, nós não sobrevivíamos neste planeta durante mais de 4 ou 5 dias enquanto humanidade. E isso são coisas que acontecem, realmente as florestas estarem a ser cortadas e algo do género. Portanto, se nós pudéssemos simplesmente trazer isso à consciência de pessoas, olha, tu precisas de árvores por causa do oxigênio, se não houver árvores deixas de existir. Algo às vezes assim tão cru e tão simples como isso. Eu acredito na educação, obviamente que a educação, sim. Como eu antigamente me lembro na escola eu ter aulas na geografia, não só a geografia, como é que as coisas funcionavam a nível da nossa biodiversidade e portanto o nosso ecossistema, a nossa natureza, não é? Eu acho que é fantástico neste momento se está a ver com artigos de opinião, com debates de ideias, com cimeiras que pelo menos vê-se alguém a investir tempo
a querer ver mudança, por muito que não tenha resultados que muitas vezes são esperados, que eu acredito que toda a gente, por muito que não saiba, ou que saiba menos, né, como é que as coisas funcionam, não é? Toda a gente tem a consciência que as coisas não estão fáceis e as coisas estão desafiantes, não é? Isso é logo o primeiro ponto de nós começarmos desde logo a mudar essa consciência. As pessoas estão preocupadas e cada vez mais com os canais de comunicação que nós temos, que é uma tempestade e um horror de comunicação, que às vezes uma boa ou outra menos boa, não é? A maior parte é menos boa. Nós poderíamos até consciencializar de outra maneira, e eu acredito que aquilo que está a ser feito, nomeadamente os artigos de opinião que estão a escrever e ouvir cá para fora a parte científica também demonstrar que as coisas estão desequilibradas, vai fazer com que as pessoas procurem cada vez mais informação para cada vez mais estarem preocupadas com o seu ecossistema, porque, ok, às vezes é no IT ou no outro lado qualquer, mas de vez em quando batem à porta, não é? Os incêndios cá em Portugal aconteceu, portanto, quando nos bate à porta, nós começamos a pensar, oi, o que é que está aqui a passar? Nós temos que mudar alguma coisa. Agora, eu gostava de conhecer mais, mas quero tirar do chapéu e quero que tu digas aqui, no espaço de 5 minutos, onde é que nós podemos te seguir, o que é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer, que é para nós procurarmos não só aquilo que tu andas a criar, como também aquilo que nós podemos fazer para te apoiar. Porque acho que para nós termos essa consciência é necessário mais diálogos, ok? É necessário... Obrigado. E de encontro àquilo que estavas a dizer, o ativismo, e não só o ativismo, felizmente há muita criatividade. Okay? Só que a criatividade às vezes é muito dispersa e é necessário vir um cientista para começar a criar a metodologia. Não é? E se algum dia tu vis o yoga a trabalhar, Jesus, não vale a pena, esquece. Siga. E interessante. Quero que tu digas aqui a todos nós, como mentor de alguns projetos e associações, não é? O que é que andas a fazer e onde é que as pessoas podem te ver para depois poderem te apoiar? Manda aí. Ok, então, as duas organizações em que eu estou mais é a Climáximo, nós dizemos Climáximo, e depois a 2 Degrees Artivism. Estas duas organizações têm Facebook, têm site, têm Instagram. Eu acho que basta procurarem Climáximo ou procurarem 2 Degrees Artivism. Encontram tanto no Instagram como no Facebook. O meu nome é Diogo Silva, portanto, igual no Facebook ou no Instagram, acho que não é muito difícil. Há bocado já dei também os endereços. Trabalho com muitas instituições, portanto, a nível governamentais e não só? Sim, estas são as duas em que eu foco mais o meu trabalho. Depois, de vez em quando, vou colaborando com outras coisas mais do ponto de vista de aconselhamento ou do que seja, ou de mandar uns bitites até, mais do que ser um bom conselheiro, acho que sou bom para mandar bitites. E depois recolher feedback também e tento fazer isso com as coisas que faço. Eu diria que assim, a chamada, a ação para as pessoas não é necessariamente só que se juntem a mim diretamente ou o que eu estou a fazer. Claro que adoraria isso, e quem tiver disponibilidade e quem puder, seja investindo um pouco do dinheiro que ganhou com o seu tempo ou investindo um pouco do seu tempo, para nós é sempre, não há mãos suficientes, porque o problema é tão grande e tão urgente que sem dúvida precisamos de muito mais gente. Agora eu diria que aqui, voltando um bocadinho se calhar à ideia de Transformers, eu acho que o que era importante para as pessoas que estão a ouvir é perceberem o que é que vocês já têm que pode fazer diferença, nem que seja onde vocês já estão. E depois perceberem a que níveis é que querem trabalhar, se são mais o tipo de pessoa que gosta de trabalhar com o condomínio e tentar fazer mudanças no prédio, ou se são mais como eu, que gosta mais de pensar como é que isto vai mudar a um nível de um governo ou o que seja, e porem-se onde vocês gostam de estar. Porque eu ia ser infeliz se estivesse só a trabalhar no meu condomínio, outra pessoa ia ser super infeliz se estivesse a fazer o trabalho que eu ia fazer. Acima de tudo é perceber qual é que é o teu talento e qual é que é a diferença que tu podes fazer e onde é que tu és precisa, porque de certeza absoluta que há sítios onde tu és preciso e que o teu talento pode fazer diferença. Isso é a tua vida, não é? Sim. Para além disso, há mais alguma coisa do Diogo para se partilhar aqui? Eu acho que isso é o essencial. Ok, é essencial. Isso e as pessoas incríveis que tenho à volta que me permitem ter essa vida, e só seria possível ter um ativismo sustentável tendo pessoas... 100% assim. Ativismo, 100% ativismo, 100% a tua atividade é essa, não há outra... Eu acho que é uma postura na vida. Eu, claro que faço outras coisas, mas eu vejo sempre tudo como parte de um todo. Eu, as relações que tenho pessoais também, obviamente, são sempre numa lógica de garantirmos que todos estamos melhor na mesma, seja do ponto de vista climático ou não. Eu vou tomar um café com alguém que gosto porque vamos os dois estar melhor naquele momento. Portanto,
quando digo isso não é só do ponto de vista climático, é do ponto de vista de garantir que estamos com as pessoas que gostamos a fazer o que gostamos a todos os momentos. Tens alguma coisa para perguntar aqui ao Diogo ainda? Uma última coisa para perguntar. Sim, força. Quem é que foram as tuas influências para tu ganhares essa garra para fazeres esse tipo de diferença que tu queres? De onde é que tu achas que vieram essas influências? Desde pequeno, Alguma referência que tu tenhas de alguém que tenha te incutido? Disseste que foste escoteiro, não é? Sim. Não sei até que ponto é que... Sim, eu acho que nós somos sempre um acumular de experiências. Portanto, eu tenho muita dificuldade sempre quando me pergunto, tipo, aquela pessoa ou aquela coisa, quando é tenho-te tramado. Mas eu diria, obviamente, eu acho que tive mesmo muita sorte e um privilégio enorme em ter a família que tenho e em ter as pessoas que tenho à minha volta e em ter tido as oportunidades que tive. Que eu acho que eu sei que sou privilegiado, mas eu acho que fui privilegiado entre as pessoas que já são privilegiadas. Eu, com 15 anos, os meus pais puseram-me num campo de férias. Eu sou de classe média alta, puseram-me num campo de férias com malta da Europa inteira, de bairros sociais, em que os portugueses eram de Chelas, e em que foi um choque com outra realidade, vice-versa, mas que foi super importante para uma tomada de consciência dessas desigualdades estruturais, e o facto de ter aprendido tanto com estas pessoas fez-me também perceber que há tanto que nós podemos fazer e que não está feito, e que existe tanto que é totalmente injusto e que tem que ser feito de outra maneira. Portanto, eu diria que foram-me inspirando muitos encontros. Depois, obviamente, houve algumas figuras históricas que me inspiraram, tipo o Martin Luther King ou o Gandhi, ou outras pessoas que vi que através da não violência e através do perdão e através do amor, mas com um espírito totalmente guerreiro, conseguiram mudar coisas que toda a gente acreditava que era impossível mudar. E depois, cada vez mais, e acho que isso é importante, nós vivemos num mundo muito individualista em que prezamos muitas individualidades, aquela pessoa, o Gandhi ou o Martin Luther King ou o que seja, mas perceber as comunidades e a quantidade de gente que foi preciso para fazer essas mudanças. Tipo, o Gandhi era mas foram milhões de indianos a fazer diferença para a independência da Índia. O Martin Luther King era mas foram milhões de americanos a garantir que havia luta pelos direitos civis. E não teria acontecido se não tivesse havido esses milhões de pessoas, e havia pessoas até que não foram tão conhecidas e que fizeram um trabalho tão bom ou melhor do que o Martin Luther King ou do que o Gandhi. Esse movimento humano, essa energia humana e aquilo que os humanos podem e são capazes quando se juntam, é de facto inspirador e leva-me a pensar que é possível nós fazermos muito mais e muito melhor. Ok, obrigado por partilhares. E sonhos, só para acabar, e sonhos? Daqui para a frente. O meu sonho agora é muito básico, é garantir que consigo sustentar o ativismo que estou a fazer, porque em termos de trabalho que estou a fazer é fantástico. Isto é a curto prazo, não é? E daqui para a frente? Não alimento muitos sonhos, porque eu acho que o mundo é tão volátil que é difícil para mim pensar a 10 ou 15 anos e pensar o que é que vai acontecer. Trabalhas com política, não é? Sim, com política, seja... Trabalha também com profecias de 10 anos e décadas e coisas assim do género. Trabalho, eu acho que para mim um sonho incrível era nós conseguirmos de facto travar a crise climática de uma forma justa. Nós garantirmos... Como assim? Travar este aquecimento, ou seja, quando nós falamos dos 2 graus... É os 2 graus. Se eu conseguisse em minha vida... se eu conseguisse chegar ao final da minha vida e não tivermos atingido os 2 graus, para mim provavelmente foi o sonho que eu tive mais bem realizado de todos. Mesmo sabendo que fui uma parte ínfima disso e que não devo de todo ter o mérito disso, mas dedicando tanto que dedico agora e que eu espero continuar a dedicar nos próximos anos, vamos apoiar. Sem dúvida vai ser vamos apoiar incrível. o To Degrees Artivism e vamos apoiar. Diz outra vez, portanto, tu sabes melhor que ninguém. 2 Degrees Artivism, então, e Climáximo, e se forem ao Facebook é facebook.com/2 Degrees Artivism. E se forem para o Facebook também para o Climáximo, é facebook.com/climáximopt. Ok. Mano, estávamos a falar no início do programa as diversas histórias fantásticas e inspiradoras que nós tivemos aqui até hoje, não é? Yeah. Mais uma daquelas, ainda por cima daquelas que hoje em dia está na berra da comunicação social e não só, não é? Toda a gente hoje em dia tem opinião para dar sobre, portanto, toda esta parte do desequilíbrio climático, não é? Do nosso ambiente. Eu acho que foi uma das melhores, não foi uma das melhores, todas elas foram fantásticas, mas acho que está aqui uma pérola brutal, mano. É muito relevante nos tempos em que estamos hoje a viver e é crucial realmente trazer-se à consciência este tema. E é bonito, Diogo, o que tu fazes, muito, porque é quase aquela metáfora de que
uma pessoa que tem um animal tem um bom coração e tu, como fazes o trabalho que fazes pelo planeta Terra, eu também consigo logo imaginar que tenhas um bom coração, por isso bem-ajas tu e todos os outros que estão a fazer um trabalho por todo este ambiente do qual nós fazemos parte, Mesmo. para que tenhamos uma casa saudável para todos nós. Caro ouvinte, não sei, acho que ficou aqui bem explícito que há pessoas que hoje em dia trabalham, portanto, o seu consumismo para serem voluntários para salvar aqui um pouco deste nosso planeta. Aqui o Diogo, foi um prazer imenso em tê-lo cá. Acompanhem-no, vamos apoiá-lo, vamos fazer com que ele continue a ter a sua própria sustentabilidade, a sustentar o planeta. Ok? 2 Degrees, Artivismo, procurem, sigam. Foi fantástico, foi brutal. Muito obrigado, mano, por teres cá estado novamente. Bem-vindo, é um prazer, é sempre um prazer. Obrigado, Diogo, por teres cá estado. Caros ouvintes, mais um, está feito, foi fantástico. Obrigado por ter estado aí, tá? Daqui a 15 dias voltamos cá à conversa com um novo convidado. Tem sido brutal. Muito grato por estares aí.